Olá, doutores, vamos continuar nossa aula? Doutores, seguinte, nós estávamos falando no nosso vídeo anterior a respeito da réplica, não é? Da possibilidade de ajustes no processo através das providências preliminares, se o juiz verificar que precisa ser feito algum ajuste, a parte poderá ser chamada para fazer esses, esses determinados ajustes. Feito esses ajustes ou não, o juiz de pronto, ele poderá fazer o julgamento do processo. Opa, mas calma aí, lembra que nós estávamos lá com a nossa linha do tempo processual? Lá na nossa linha do tempo processual, olha, estou voltando aqui, nós tínhamos falado em petição inicial, ok. Ops. Depois nós tínhamos falado em citação, ok. Depois falamos em contestação, ok. Depois falamos em réplica, ok. Mas em nenhum momento, quer dizer, em nenhum momento, a parte teve instrução. Nós até falamos lá no 349, 349, que mesmo o revel ele pode vir para os autos para produzir provas, isso não tem problema nenhum. Claro que é daquele momento para frente, mas em momento algum nós falamos em oitiva de testemunhas. E aí, lá no 353, nós limos, olha, cumpridas as providências preliminares ou não havendo necessidade delas, o juiz proferirá um julgamento conforme o estado do processo, observando o que dispõe o capítulo 10. Do que será que trata esse capítulo 10, hein? Porque, calma assim, não ouviu testemunha, não falou especificamente em produção de provas. Vamos dar uma olhadinha no que está lá nesse bendito desse capítulo 10? Só para sanar a curiosidade dos senhores, não é? O nosso capítulo 10, ele está lá na seção 3, né? Não, na seção 1, desculpa. É o capítulo 10, seção 1. É que a gente estava na seção 2, eu fiquei com isso na cabeça e começou um outro capítulo, né? Então, nós temos aqui a seção 1. Nessa seção 1, aí nós temos, olha lá, da extinção do processo. Da extinção do processo. Artigo 354 do CPC. Vamos ver o que o artigo 354 traz para a gente? Olha lá. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos artigos 485 e 487, inciso 2 e 3, o juiz proferirá a sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito apenas à parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Opa! Então, a gente já viu que pode haver extinção do processo. Capítulo 10, vamos colocar o título aqui, ó. Do julgamento conforme o estado do processo. Do julgamento conforme o estado do processo. Então, o que nós temos aqui no 354? Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no 485 e no 487. Mas que raios traz para a gente o 485 e o 487? Se a gente está falando, vamos pensar junto. Se nós estamos falando em extinção do processo, é muito provável que ele trate de extinção do processo. Vamos olhar? Olha lá, 485.
É, extinção do processo, né? Com julgamento de mérito, sem julgamento de mérito. Será que tem a ver com isso? Será? Sei não. Como diria Amanda, né? Olha a gente no dia da prova. Folheando o vade-mecum. O juiz, artigo 485. O juiz não resolverá o mérito quando? Opa! Então, observações. Aqui, observações. Bom, vamos marcar certinho, né? Então, o 354, ele fala do artigo 485 e 487 do CPC. Isso, vamos pôr uma marquinha aqui. Mas, do que se trata esse bendito desse artigo? A ver, vamos ver. Ó, o artigo 485 do CPC. Olha lá. O juiz não resolverá o mérito. Opa, para tudo. O juiz não resolverá o mérito, ou seja, aqui o juiz nem vai analisar o mérito. Mas como assim? Vai ter um julgamento sem análise de mérito? Sim, existe sim a possibilidade de nós termos o julgamento de um processo sem análise do mérito. Putz, em quais situações? Ué, tá aí, vamos lá olhar. 1. Indeferida a petição inicial. Será que esse indeferida a petição cabe pra gente? Não, porque lembra que o 354, ele traz pra gente, no caso dos incisos 2 e 3. Olha lá, o 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 485 e 487, 2 e 3. Então, ó, vamos marcar lá para nós não nos perdermos? 2 e 3. Até porque, né, gente, vamos pensar bem. Se a petição inicial for indeferida, o processo não vai ter andamento. Por isso que não vai se aplicar. No 487 também. 2 e 3. Então, volta lá. Então, o 485, ele traz pra gente a extinção do processo sem o julgamento do mérito. E quais são essas hipóteses? Bom, primeiro, se a petição inicial for indeferida, ok, mas não vale nada pra gente, já que a gente está falando lá do 354 e o próprio 354 disse, olha, calma aí, sim, eu, artigo 354, sou aplicável, mas, ao 485, mas apenas no inciso 2 e 3. Então, vamos lá. Olha o que traz para a gente o inciso 2. O processo ficar parado durante mais de 1 ano por negligência das partes. Lembra que nós falamos que lá no 352, não é? Deixa eu só conferir, porque agora eu me perdi. Exatamente. Lá no 352, que havendo algum vício sanável, a parte será chamada para sanar esse vício, e aí o processo, ele dar-se-á a sua devida continuidade. Entretanto, a parte foi chamada, isso, para fazer isso em 30 dias. Nada. A parte chamada não se manifestou. Nem autor, nem réu, ninguém se manifestou há mais de 1 ano. O que vai acontecer? Esse processo será extinto sem julgamento de mérito. Olha lá, 3. Por não promover atos e diligências que lhe incumbia o autor, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Opa, ele tinha algo para fazer nesse processo, não fez. O processo está lá, abandonado, parado. Ele foi chamado, outra situação, ele foi chamado para fazer
para sanar algum desses vícios. Se ele tinha esse prazo determinado, não o fez, o que vai acontecer? Ele tem lá, depois de 30 dias, esse processo ele pode ser extinto, sem julgamento de mérito. E qual é a diferença de um processo ser extinto sem julgamento de mérito e com julgamento de mérito? O processo que foi extinto sem o julgamento de mérito, ele pode haver novamente o ingresso para discutir esse mesmo direito. Lembra que eu falei para vocês que tem aquela questão da perempção? Entrou uma vez, extinguiu sem julgamento de mérito. Pode entrar de novo? Sim. Entrou a segunda vez, extinguiu sem julgamento de mérito. Pode entrar de novo? Sim. Entrou a terceira vez, extinguiu sem julgamento de mérito. Pode entrar de novo? Não. Perempção. Isso a gente estudou lá atrás. Tá bom? Isso nós já estudamos. Então, nesses dois casos, se não houve julgamento de mérito, pode entrar de novo? Sim, desde que não seja pela quarta vez. Porque se for pela quarta vez, perempção, aí perdeu o direito. E mais, e claro que a gente não pode esquecer se não houve a prescrição ou decadência desse direito. Porque se já passou o prazo prescricional, e o prazo dessa prescrição, ele não vai poder entrar mais. Eu não posso cobrar uma dívida que já está prescrita, por exemplo. Tá bom? Aí nós falamos então, e aí continuando, nem vamos ler as demais, porque para nós aqui, né, lá no 354, nós só vamos usar o inciso 2 e o 3. Então, volta lá. Nesses casos, o que o juiz já vai poder fazer? Vamos ver o 354? Ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 485 e 4872, o juiz proferirá a sentença. O juiz já pode dar sentença no estado em que o processo está. Por isso que o título desse capítulo está escrito lá para a gente, ó, do julgamento conforme o estado do processo. Então, a gente já viu que o 485, ele diz do julgamento sem análise do mérito. Vamos olhar o que fala o 487? Olha lá, ops. Artigo 487. Haverá a resolução do mérito quando o juiz... Opa! Então, o artigo 487 do CPC, ele trata da extinção do processo com julgamento do mérito. Vamos ver o que diz o inciso 2 e 3? Lembra que pra gente agora, nesse momento, nós vamos usar os incisos 2 e 3. Olha lá. Inciso 1. Acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. 2. Decidir de ofício a requerimento da parte a ocorrência de decadência ou prescrição. Ou seja, se eu entrei com uma ação e nessa ação houve a prescrição do direito, pensa, eu entrei com uma ação cobrando alguém. Entrei com uma ação cobrando o Zé. Aí o Zé veio na contestação e disse, opa, senhor juiz, para tudo, porque a dívida está prescrita, com o próprio recibo, o próprio documento, né, recibo, não, o próprio documento juntado pela parte deixa claro que tal direito está prescrito. Ops, desculpa aí, é o meu despertador, tô com o despertador. A gente já está com 14 minutos, não vou voltar, vai ficar aí com o despertador. Não deu nem tempo dele falar, porque meu despertador fala, né? Traz lá umas palavrinhas pra gente. Mas, paciência, acontece. Então, volta. Então, olha, se eu entrei com uma ação de cobrança em face do Zé, só que já está prescrito. Inclusive, os próprios documentos que eu juntei estão todos datados se realmente está prescrito. Mas sabe-se lá por que eu entrei com essa ação, mas eu entrei.
O Zé vem na contestação e ele já traz o seguinte: opa, ó, Alessandra entrou com essa ação em face da minha pessoa, me cobrando, mas essa dívida está prescrita. Opa, se prescreveu, ela não pode me cobrar mais. Estão pugando pela extinção do processo, não é? Com resolução do mérito, acolhendo a prescrição dessa dívida. Existe essa possibilidade? Existe. Olha lá o inciso 3, que aqui lembra que o 354 ele faz uso dos incisos 2 e 3. Olha o 3. Quando o juiz homologar o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção, se a parte foi lá e reconheceu, falou, opa, calma aí, é isso mesmo, já julga com a resolução do mérito, ou seja, o mérito foi analisado. A transação, lembra o que é transação? Transação nada mais é do que acordo. Então, teve um acordo homologado, extingue com o julgamento de mérito. C, a renúncia. Renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Lembra do Instituto da Renúncia? A gente falou muito de renúncia. Nós estudamos renúncia, principalmente quando nós falamos em teoria geral do processo, não é? Dos processos de autocomposição. E um deles é a renúncia. Ou seja, quando uma das partes renuncia àquele direito que tem, aí ele vai extinguir também com o julgamento de mérito. Vamos anotar? Acho que é melhor. Ou não precisa? Vamos anotar, vai, não é? Então, aqui, olha, com o julgamento de mérito, inciso 2, não é? Quando houver prescrição ou decadência. Aqui, olha. Decidir de ofício, não é? Quando decidir de ofício, porque o juiz pode sim, no que tange a prescrição e decadência, é matéria que ele pode conhecer de ofício, viu? Porque é matéria de ordem pública. De ofício ou a requerimento da parte. Acolher. A prescrição ou a decadência. Volta lá. 3. Quando homologar. Quando homologará. O reconhecimento da procedência do pedido formulado. Reconhecimento da procedência, da procedência do pedido formulado. Formulado não dá, né? Formulado. Pode ser na própria ação ou reconvenção. Não é porque lembra que nós já estudamos reconvenção e nós vimos que a reconvenção também existe essa possibilidade de formulação de pedidos? Que mais? Na transação. B. Transação. Que a transação nada mais é, vou até pôr aqui, ó, que aquele acordo entre as partes. As partes fizeram um acordo, desde que não seja sobre o direito indisponível, se as partes fizeram um acordo e esse acordo não seja ilegal, o juiz não tem nenhum poder de escolher se ele quer homologar ou não, ele tem que homologar. Odeio isso, tem que. Mas ele tem que homologar, tá bom? E a terceira possibilidade é a renúncia. A parte renuncia o direito. Renúncia, seja ela na renúncia do direito, né? Vamos pôr aqui, do direito. Esteja ele na ação, não é? Ou seja ele um pedido elaborado pelo autor ou na reconvenção.
seja ele um pedido elaborado pelo réu. Tá bom? Certinho? Então, volta lá para o 354. Então, olha, ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no 485, 2 e 3, acho que é melhor marcar o 2 lá, só para ficar simétrico, não é? Se o processo ficar parado aqui, vamos por aqui, só para ficar igualzinho. 2. Ops. Se o processo ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes. E 2, 3 na verdade, né? Por 30 dias, são os 30 dias. Por não promover atos ou diligências, não podemos esquecer das diligências. Deixa eu ver certinho como está pedindo aqui. Que lhe incumbir o autor, que lhe incumbir o autor, que lhe incumbir, vírgula, o autor, no prazo, abandonar a causa por mais de 30 dias. Por que o autor tem esse prazo muito menor, né, de só 30 dias? Ué, porque teoricamente não é o autor que foi buscar a aprovação da tutela jurisdicional? Se foi ele que foi lá buscar a proteção dessa tutela jurisdicional, caramba, se ele está perdendo o interesse, né, meu filho? Sinto muito, tenho mais que fazer. É mais ou menos o recado que o juiz está querendo passar para essa pessoa. Então, volta lá para o 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 485 e 487, 2 e 3, ou seja, 485, extinção do processo sem julgamento de mérito nos moldes, aí se o processo ficar parado por mais de um ano por negligência das partes, ou por não promover atos ou diligências, aquele incumbir, e o autor abandonar por mais de 30 dias. E o 487, julgamento sem resolução do mérito, com resolução do mérito, desculpa, 487 com resolução do mérito. Nesses casos, o juiz pode, não é, decidir com o julgamento de mérito, não é, de ofício ou requerimento da parte, se houver prescrição ou decadência. Por quê? Porque prescrição e decadência é matéria de ordem pública. E mais, quando houver a homologação do reconhecimento de procedência do pedido, da transação, ou seja, do acordo ou da renúncia de um direito. Certinho? Tá ok? Então, agora, vamos dar um pulinho lá para a seção 2. Deixa eu arrumar aqui. Continuando, ainda lá no nosso capítulo 10, não é? Ups. Por aqui. Capítulo 10. Eita. Seção 2. Vamos lá olhar o que nós temos lá no capítulo 10, seção 2. Do julgamento antecipado do mérito. Do julgamento antecipado do mérito. Nós estamos lá no 355 do CPC. Olha lá. O juiz julgará
antecipadamente o mérito, proferindo a sentença com resolução do mérito. Se atentem muito a isso, viu, doutores? Com resolução de mérito e sem resolução de mérito. Por quê? Por causa daquela situação onde eu falei para vocês que não havendo a resolução do mérito, existe a possibilidade sim de distribuir uma nova ação desde que não haja prescrição ou decadência desse direito, tá bom? Olha lá, em quais situações? De novo. O juiz julgará antecipadamente o mérito, proferindo sentença com resolução de mérito, quando? Ou seja, vai ser analisado se existe ou não esse determinado direito. Não houver necessidade de produção de outras provas. 2. Quando o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no 344 e não houver o requerimento de prova na forma do 349. Ou seja, poderá haver um julgamento antecipado desse processo com a resolução de mérito nos casos do 344. Casos do artigo 344 são os casos onde a parte será revel, onde ela sofrer todos os efeitos da revelia. Aí lembra também que nós falamos que mesmo a parte sendo revel, o que está lá no artigo 349, ela pode produzir provas? Sim, vai ter que se habilitar nos autos e se ainda houver tempo hábil para produção, para indicação de provas a serem produzidas e produção de provas, ela pode produzir essas provas. Se não houve essa indicação, e mais que isso, além de não ter havido essa indicação, pode até ter havido, mas não tinha mais tempo hábil. Lembra que quando a parte é revel, ela pode sim entrar nos autos e ter alguns atos. Só que esses atos, eles serão daquele momento para frente. Não dá para voltar lá atrás, não tem como voltar. O efeito é ex tunc, é do momento que a parte ingressa para frente. Se der tempo de produzir provas, ok, indica as provas e as produz, beleza, mesmo revel. Agora, e se ele ingressou e não dá mais tempo? Putz, aí não tem mais o que fazer. Não há mais o que fazer. Então, olha, se o réu for revel, ocorrendo o efeito previsto no 344, ou seja, revel, acabou, não há o que discutir. Foi chamado para se defender, não se defendeu, podia ter apresentado contestação sim, não contestou, citação era válida. E não houver requerimento de prova na forma do 349, que é o que a gente acabou de falar. Falou, acho que foi no primeiro vídeo. Nem lembro mais, gente. Mas, enfim, acabamos de estudar tudo isso. Então, nesses casos, o juiz já vai fazer o julgamento com o julgamento do mérito. Então, aí nós falamos da possibilidade do julgamento antecipado, não é? Do mérito. Só que aí a gente vem lá no 356 e nós vamos para a terceira sessão desse capítulo 10, um capítulo tão importante, né? Não que os demais não sejam, mas enfim, desse capítulo 10, nós vamos falar da sessão 3. A sessão 3, ela traz para a gente, olha que interessante, principalmente para quem não convive com esse mundo, né, que não faz estágio. Eu sei que alguns de vocês já fazem estágio, enfim, já tem um contato maior com o direito, já tem alguém da família, pai, mãe, irmão, enfim. Acaba conhecendo mais o direito, mas para quem não tem, vocês sabiam que existe a possibilidade do julgamento parcial do mérito? Como assim? Julga parcialmente? Julga uma parte do processo e outra não? Sim. Existe essa possibilidade? Sim! Está lá na seção 3 do nosso capítulo 10. Vamos anotar aí? Então, lá. Capítulo 10. 10. Seção 3.
Vamos pôr igualzinho, tá lá, ó, do julgamento antecipado parcial do mérito. Do julgamento antecipado parcial do mérito. Aí, artigo 356 do CPC. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso artigo? Olha lá. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais pedidos formulados ou parcela deles, ou seja, nós temos que ter um ou mais pedidos, ou pode até ser um único pedido, mas que esse pedido seja fracionado, que ele tenha partes. 1. Mostrar-se incontroverso. 2. Estiver em condições de imediato julgamento. Então, pensa o seguinte, imagina que o juiz vai lá, pega a petição inicial. O autor está pedindo o valor de uma dívida, está cobrando o réu de um valor, de uma dívida. Pense que houve um mútuo de dinheiro. Houve um empréstimo de dinheiro, o autor emprestou para o réu X reais. Ah, tá. Aí, o réu, ele é chamado para se defender, ele vem na contestação, ele diz realmente, sim, o autor me emprestou esses X reais, eu realmente não paguei, mas eu discordo dos juros que ele está me cobrando, enfim. Veja que, no que tange a dívida, o autor disse, opa, ó, o fulano deve para mim. O réu disse, sim, eu realmente devo. Opa, então, a dívida em si, ambos reconheceram. Agora, qual é a divergência? Em relação aos juros cobrados. Então, olha, isso é um fato incontroverso? Sim, se encaixa lá no inciso 1. Ou estiver em condições de imediato julgamento. Quando tiver condições de imediato julgamento? Uma matéria de ordem pública. Uma matéria de ordem pública. É uma possibilidade de um imediato julgamento. Tá? Então, nós temos, só para a gente fechar, a possibilidade do julgamento sem análise de mérito. Sem análise de mérito. Mas nós temos, sim, essa possibilidade de julgamento sem análise de mérito, nós precisamos lembrar que qual é a consequência disso? A consequência disso é que, não havendo perempção, eu posso distribuir novamente essa ação e tentar discutir esse direito novamente. Agora, no caso do julgamento de mérito, se houve a extinção do processo com o julgamento de mérito, aí o máximo que pode caber é um recurso. Distribuir a mesma ação para rediscutir esse direito não tem mais jeito, tá bom? Por quê? Porque já julgou o mérito. Se julgou o mérito, já analisou se o direito da parte autora existe ou não. E isso vale para ação e para reconvenção. Então, já vai dizer, ó, ou tem esse direito ou não tem esse direito, existe esse direito ou não existe esse direito. Se analisou o mérito, não pode distribuir uma nova ação, no máximo que pode acontecer é haver um recurso, tá bom? E existe, aí julga a ação inteira, existe essa possibilidade, julgamento antecipado do mérito. Vai lá, analisa se tem um direito ou não. Só que vem o 356 e ele traz o que num primeiro momento, para quem nunca tinha ouvido falar, parece meio estranho, um julgamento parcial. Existe sim essa possibilidade, tá bom? Olha, uma outra situação, talvez que seja mais cotidiano, só para eu trazer para vocês, até porque eu estava trabalhando nesse caso hoje, exatamente hoje. Eu estava trabalhando numa ação onde o casal pede o reconhecimento e a dissolução da união estável, mais a partilha de bens. O que acontece? Teve audiência de conciliação, conciliou? Não. Teve a contestação, ok? Ok, teve a contestação. O que foi incontroverso? Que eles querem o reconhecimento e a dissolução. O que é controverso, ou seja, o que eles não entram no acordo na forma da partilha de bens? O que o juiz fez? O juiz foi lá, reconheceu e extinguiu
a dissolução da união. E a partilha de bens? A partilha de bens, ele vai continuar no mesmo processo. Ele só vai esperar o trânsito em julgado do reconhecimento e dissolução dessa união estável. Na verdade, esse caso específico, o casal vivia em união estável, acho que 10 anos, 10 anos eles viveram em união estável, depois se casaram, ficaram mais 5 anos juntos. Então, era um reconhecimento, dissolução de união estável e divórcio, tudo junto. Isso. Aí, o fato de que a relação se dissolveu, do ânimos de dissolver a relação, era tanto do autor como do réu. Tanto para dissolver essa união, falando dessa união, abrangendo já os dois, a união estável em si e o próprio divórcio. O que o casal não entra num acordo de jeito nenhum? Não entra num acordo de jeito nenhum no que tange a partilha dos bens. Então o magistrado falou, opa, calma aí, então tá bom. Então reconheço e dissolvo a união estável e concedo o divórcio. A partilha de bens continuará a discussão em torno da partilha de bens após o trânsito em julgado. Não houve ainda o trânsito em julgado, vai demorar uns diazinhos para transitar em julgado ainda. Após o trânsito em julgado, vai dar andamento a a partilha de bens. Tanto que vai transitou em julgado, já vai expedir, não é? Um termo para que seja feita... Ai, tô um pouco de falta de ar. O termo para que seja feita a averbação do divórcio na certidão de casamento. A moça, no momento do casamento, ela adotou o nome do rapaz, ela vai voltar a usar o nome de solteira, já vai, depois que transitou em julgado, já sai o mandado para que seja feita essa averbação e vai ficar tudo certo. E aí o reconhecimento e dissolução do divórcio está certinho. O que vai ficar pendente é a questão da partilha de bens. E isso vai continuar após o trânsito em julgado. É uma possibilidade também de um julgamento parcial do mérito. Certinho? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, não desanime, não se desesperem, porque a gente vai lá sanar as nossas dúvidas na nossa aula remota. Tá bom? Aguardo vocês.